Na segunda parte desta aula pública sobre os 20 anos da Lei de Refúgio no Brasil, Júlia Bertino responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. O Sérgio Vieira de Mello foi um brasileiro que exerceu cargos muito importantes na ONU e trabalhou durante praticamente toda a sua vida no Acnur, dedicou um tempo considerável do seu trabalho para o Acnur. E o Acnur, então, em homenagem a ele, resolveu criar essa cátedra em 2013. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre o que é a cátedra, qual é o papel que ela exerce no Brasil. Sobretudo a partir do Plano de Ação do México, em 2004, tem-se uma perspectiva de que o processo de integração local deveria ser revitalizado, revigorado, através de várias vias de ação. Então, muito por conta disso, o que ocorre é que o Acnur vai encampar essa ideia das universidades se engajarem dentro desse processo que eu já disse, que é multifacetado, que é multidimensional e assim por diante. Então, as universidades, e nós, na Universidade Federal do ABC, tem esse convênio, essa parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atuamos em diversas frentes. Uma delas é o ensino. Nós estamos aqui com alunos da disciplina Sistema na ONU, ministrada pelo professor Gilberto Rodrigues, e é importante ter em conta que, através do ensino, essa temática dos refugiados, do direito internacional aos refugiados, seja trabalhada, seja divulgada com os nossos alunos, não só de graduação, como de pós-graduação. Através da pesquisa, lembrando que a universidade pública também tem um engajamento forte no eixo da pesquisa, nós temos essa interface de desenvolver pesquisas no âmbito da graduação, com iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, e da pós-graduação, com dissertações de mestrado, tese de doutorado, para trabalhar temáticas relacionadas aos refugiados. Sejam de uma forma um pouco mais ampla, para tratar de migrações internacionais, migrações forçadas, que é disso que se trata, seja para trabalhar temáticas correlacionadas com direitos humanos. Mas eu acredito que seja no eixo da extensão que as cátedras Sérgio Vieira de Mello possam ter a sua maior atuação, ou a mais impactante, a mais significativa. Por quê? Através da extensão, nós temos a prestação de serviços públicos, por assim dizer, a partir das universidades. Então, para exemplificar, uma universidade que tem um curso de Direito pode prestar assessoria jurídica a solicitantes de refúgio, a refugiados, a migrantes com visto humanitário, como o caso dos haitianos. A questão do curso de português, que nós já oferecemos aqui, e também nossa pretensão é de oferecer o ano que vem. Então, a língua é algo extremamente relevante para a inserção de migrantes, também refugiados, também solicitantes de refúgio no país. Nós temos essa inclusão de imigrantes que possam contribuir de forma riquíssima, com uma bagagem cultural diferenciada em relação à nossa, com outra língua, com outros conhecimentos, com outras perspectivas em termos étnicos, raciais, religiosos. Essa contribuição é extremamente significativa, não só para a universidade, como para todo o entorno dela, para toda a comunidade local que se abriga aqui na nossa região. Então, eu penso que a extensão ela é extremamente relevante, porque é essa relação mais direta da universidade com a comunidade, pensando a comunidade migrante como altamente relevante também, e altamente trazendo grandes benefícios, grandes contribuições para a região e para o próprio país. A minha pergunta vai no sentido do caso do Cesare Battisti, que foi muito comentado na época que aconteceu. Eu queria saber se você pode comentar um pouquinho sobre o que aconteceu, como foi, os impactos disso. Eu gostaria de ressaltar que a grande discussão, o grande debate foi em relação ao cometimento de crime político ou crime comum. Então, é muito difícil captar, nesse sentido, através da investigação, exatamente o que se entendeu que ocorreu naquele momento histórico na Itália, por conta da atuação de Cesare Battisti com as Brigadas Vermelhas e tudo mais. Mas, de novo, a gente volta para aquela discussão sobre a interpretação das leis, das provas, de todo o compêndio de compilação, de documentação dos arquivos, mesmo dos autos do processo. Mas o fato é que há uma relação interessante para a gente pensar de que, a partir do pedido de refúgio, esse indivíduo, solicitante de refúgio, ele não pode ser extraditado.
né, para o seu país de origem. Por isso que houve todo o debate no âmbito do STF para qual seria o encaminhamento dado ao Cesare Battisti. O que ocorre? Né? Ele não foi reconhecido como refugiado pelo CONARE, mas houve recurso a essa possibilidade, da via recursal, no prazo de 15 dias, para o ministro da Justiça, né? Diretamente endereçado ao ministro da Justiça, que, à época, era o Tasso Genro. Então, pela via recursal, Cesare Battisti foi reconhecido como refugiado. Então, isso colocava a impossibilidade de extradição à Itália. A partir daí, se gerou o que se pode dizer de um certo incidente diplomático nas relações Brasil-Itália. Por quê? O reconhecimento do Estatuto de Refugiado também coloca, né, abre essa questão da relação entre países. Né? O país de origem ou de residência dessa pessoa que foge de seu país por conta, nesse caso, seriam opiniões políticas, né, do Cesare Battisti, pegando a definição clássica da Convenção de 1951, e o país de recepção, de acolhida, no caso, o Brasil. Lembrando que Battisti também tinha recebido acolhida na França, ele tinha passado por outros países, e com uma mudança política, mudança de governo dentro da França, ele já não tem mais essa política que lhe é favorável e ele passa por outros países até chegar ao Brasil. Então, é interessante perceber como é que se dá a relação entre os países a partir de uma decisão que é jurídica, que é política, mas que tem efeitos diplomáticos, né, por assim dizer. Então, a partir dessa documentação que eu tive acesso no Itamaraty, houve uma série de posicionamentos, inclusive com impactos econômicos, né, que poderia afetar as relações entre Brasil e Itália. Mas eu penso que a grande questão colocada é pensar a interpretação que se é dada em relação a esse caso. A aula sobre os 20 anos da Lei de Refúgio no Brasil pôde nos trazer bastante o panorama da inovação, né, do compromisso com os refugiados no Brasil, mas, ao mesmo tempo, nos trouxe alguns dilemas sobre novidades, como o visto de ajuda humanitária aos haitianos, da forma como ele está sendo tratado, pode ser um retrocesso para a legislação.